nasceu no berço, seus pais eram cristãos, eram evangélicos? Quem dera. Não. Não, minha família toda era envolvida com o espiritismo. É mesmo? É. Minha mãe, com 9 anos de idade, ela pulava a janela da sua casa, porque a minha avó era cristã, mas minha mãe não. E minha mãe sentia um chamado, né, para desenvolver aquele lado místico, aquele lado do espiritismo, né? E ela pulava, saltava a janela, porque minha avó prendia, fechava a porta, e ela saltava e ia para o rio, aonde ela era consagrada, né? Então, assim, desde os 9 anos, minha mãe já tinha uma tendência, né? Uhum. Ela vivia isso em plena função mesmo, ela se doava, assim como nós, né, nos doamos a Cristo, ela também se doava e doava por completo. Queria desenvolver a sua mediunidade, o que as pessoas dizem, não é isso? Então, aos 9 anos de idade. Aos 9 anos. Então ela ficou 40 anos, né, no espiritismo. Ela congregava, né, ali no centro Tabajara, ali em Cariacica, e nos outros dias ela tinha um centro, né, no terreno da minha casa, né? Então, assim, a gente era obrigada a participar, né, das reuniões. Não que a gente quisesse, mas a gente era obrigada. Uhum. Era despertada durante o Paris da Paz, aquela coisa toda na gente, né? E eu acho que por incrível que pareça, que todas as vezes que eu entrava ali, né, no terreiro, e do nada eles vinham e descruzavam as minhas pernas, descruzavam os braços e diziam: você não pode fazer isso aqui, porque você impede dos orixás abaixarem aqui naquele lugar. Meu Deus. E realmente eu creio que Deus tinha algo, porque eu fui a primeira a me converter na minha casa. Né? Teve irmãos, mais irmãos, irmã Rita? Nossa, nós somos em 10. 10. ali é fogo puro. Somos em 10 e a primeira a se converter fui eu. Né? E desses irmãos, alguém foi tendencioso, seguiu pelo menos um período o lado do espiritismo? Sim. Teve irmãos que seguiram. Eu tive, bom, na realidade, fortíssimos mesmo ali, foram 2 irmãos, uhum. Né? Um, né, que hoje, graças a Deus, né, está fora do espiritismo, e por incrível que pareça, né, como é que o inimigo, ele tenta nos intimidar, né? Porque muitas vezes o diabo, por ele ser ele era aquela pessoa rebelde dentro do centro espírita, né? Ele não era aquela pessoa fácil de se lidar. Uhum. Era uma pessoa rebelde. E os demônios sempre diziam que iriam matá-lo, iriam destruí-lo, né? Tanto ele quanto um outro que estava ali. Mas eu creio assim, como havia uma avó que pagava o preço por nós e tudo mais, né? E mesmo assim, o colega dele morreu literalmente, né? Uma retroescavadeira derrubou 2 dias antes, falou que ia matá-los, né? E para a glória de Deus, meu irmão está vivo até hoje. Uhum. E eu creio que isto não é porque nós merecemos o que nós somos, não. É porque existiam pessoas realmente com o propósito de orar, de interceder. Pedir misericórdia. Pedir misericórdia pela vida dele, né? Uhum. Então eu creio que até hoje ele tem sido guardado, porque tem pessoas que oram e intercedem por ele. Entendeu? E graças a Deus, realmente, ele é uma pessoa que hoje já não está mais lidando com essas coisas, né? Realmente acabou isso na vida dele. Acabou. Mas a gente sabe como que o diabo ele tem o poder de minar. Aonde ele encontra brecha, ele vai fazer. Ele vai entrar. Agora, sobre a primeira a se converter na família, a primeira a ter um encontro com Jesus, né? Sim. Tivemos aqui na palavra introdutória aos 17 anos. 17 e como se deu? Bom, meu caso, eu sempre fui muito assim de perguntar as coisas para Deus, mesmo não conhecendo Deus, né? O meu conhecimento que eu tinha era do espiritismo, né? Uhum. Mas eu não concordava com o espiritismo. Vamos dizer assim que eu era meio rebelde também, né? E assim, eu era muito contra o que a minha mãe fazia, né? Então teve uma época que, eu não vou dizer que eu era uma pessoa endemoniada, mas havia um espírito de morte na minha vida, né? Eu cheguei com esse espírito de morte, eu dava aula na escola pública de Vila Velha, eu era efetivada pela prefeitura de Vila Velha. Trabalhei durante 7 anos na prefeitura de Vila Velha, até eu recebi o meu chamado e desistir, né, de estar lecionando. Então, assim, esse tempo, eu realmente estava escravizada pelo diabo. Eu tinha muito medo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, comecei a dar aula com 17 anos de idade. Uhum. Então, assim,
eu tinha muito medo de tudo. Eu era uma menina que, vou dizer aqui porque as pessoas que vivem no espiritismo acham que isso não é real, que isso não acontece. Isso aconteceu comigo, né? Mesmo na ignorância da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa ignorante. Sim. Ela precisava ter uma experiência com Deus, né? Então, ela estava sinceramente enganada naquilo que ela estava exercitando, porque foi a primeira revelação que ela teve nesse mundo. A revelação de um demônio aparecer para ela e dizer: olha, você precisa exercitar, você tem esse dom. Né? Então, assim, durante muito tempo eu tinha um espírito de morte. Então, assim, se o diabo falasse para mim: olha, você não vai tomar banho hoje, eu não tomava banho. Se chegasse o tempo da época que eu estivesse no período menstrual, quando eu estivesse para entrar debaixo da água, o diabo falava: você não entra porque você vai morrer. Então eu não entrava. Esse espírito de morte é concernente à sua vida? A minha vida. Ah, ok. A minha vida. Então, eu era realmente reprimida e oprimida pelo diabo. Escravizada. Escravizada. Não era que eu era uma pessoa endemoniada. O demônio não se manifestava através de mim. Mas eu estava escravizada pelo espírito da morte. Ok. Então, muitas vezes o diabo falava que ia matar. Né? Eu fui parar com 42 quilos. Ele veio fazer isso, matar, roubar e destruir. Quilos. Eu não comia. Minha mãe colocava o prato na mesa e eu fingia que comia. E tinha, nesse íntere próximo à sua conversão, encontro com o Senhor, você falou que tinha medo de tudo, isso chegou-se a caracterizar depressão, Sim. coisas emocionais Sim. que afetaram você, Sim. sem vontade de viver? Desencadeou. Eu fechava a porta do meu quarto e golpeava a minha cabeça na parede. Meu Deus. Golpeava a cabeça na parede e falava assim. Foi aí que eu questionei: Deus, o Senhor existe? O Senhor existe, Deus? Porque se o Senhor me criou como os cristãos falam, que o Senhor criou o homem, até então eu sou criatura, mas eu não quero ser criatura, eu quero ser filha. Eu quero ser chamada sua filha. E o pai, ele faz tudo por um filho. E eu questionava isso. Aleluia. E olha que eu fiquei 1 ano dentro da igreja, ainda oprimida pelo diabo. Eu fui me converter pregando para 3 crianças. Aí foi o meu chamado. Porque eu comecei a pregar para... Eu fui com o intuito de levar o evangelho para 3 crianças, mas quem estava me convertendo era eu. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Então, né? eu estava sendo... Na realidade, eu dizia que estava evangelizando a classe das crianças, mas era eu que estava sendo evangelizada por Deus. Então Deus criou aquele momento para que você tivesse um encontro real de transformação. Agora, fala desse convite. Recebeu um convite da igreja para a inauguração da igreja. Foi quando você ali, pelo menos inicialmente, entregou a vida a Cristo. Fala desse convite. Como é que foi esse convite? Você lembra? Um grupo de missionários foram morar em frente à minha casa. E olhando para eles, era uma casa simples de madeira, né? E eu ficava, sabe aquela inveja? Não existe inveja santa, mas eu olhava para eles e via neles o que eu não via dentro da minha casa. Porque mesmo eu tendo uma casa bonita, reconhecida no bairro como uma das melhores casas do bairro, naquela época, não havia o que eu via neles. Havia uma paz, havia uma alegria. Mesmo eles vinham cozinhar, eles vinham lavar, vinham fazer comida do lado de fora no tanque, porque eles não tinham uma pia dentro de casa. E eu falei assim: Deus, como é que esse povo pode ser tão feliz assim, não tendo nada? E uma certa tarde eles passaram ali na minha casa e deixaram um convite. Até então era a igreja luterana da Renovação. Uma igreja que começou a abrir ali um ponto no meu bairro, sabe, de luteranos. Existia a igreja luterana tradicional, mas estava sendo implantada uma igreja da Renovação. Uma igreja que entendia que o Espírito Santo, né, agia e operava. Então eu entrei, fui eu, a mãe dele e a minha mãe. Nós fomos nós 3 neste culto. Só que nesses 3, quando nós entramos ali, né, e ao sairmos do culto, eu falei para minha mãe: aqui eu vou ficar, daqui eu não saio.